Bem-vindos a mais um Arquivo X. Hoje a gente tem o prazer de receber a doutora Carolina Ferrer, médica do esporte do famoso, gigante Instituto Vita. Um abraço para meus amigos Caio Delia e meu super amigo, doutor Alexandre Bittar. Doutora, bem-vinda. Obrigada. Conta pra gente, o que é a medicina do esporte e por que ela é tão importante para o atleta amador? A medicina do esporte ela é uma especialidade médica relativamente nova, né? O médico do esporte antigamente era o ortopedista que acompanhava aí as equipes e com o tempo a gente viu que o médico precisava ser muito mais do que isso no esporte e a medicina do esporte contempla muito mais, né? Então, cardiologia, endócrino, o que o atleta precisar. A gente é tipo um anjo da guarda, digamos assim, né? Do atleta, ajuda nessa gestão. Então, é uma especialidade que, dentro do alto rendimento, se viu que ela precisava ser mais completa. E hoje também, né, para o atleta amador, a gente tem o consultório também para auxiliar todo mundo, né, que pratica esporte ou que deseja praticar em todas as áreas. Então, a pessoa não precisa ficar indo em vários médicos diferentes. Ele pode ir só no médico do esporte, que vai ajudar ele em todo o processo. Então, é cardio, endócrino, ortopedia. Se precisar até gineco, a gente ajuda. Então, porque tem questões, né, menstruais da mulher atleta. Então, claro, tudo a gente acompanha. Eu tenho atletas que... Super holístico. Super, demais, né? Lá no clube, a gente pega um pouco de tudo, né, de fato. E eu tenho atletas no consultório diabéticos, hipertensos. O que precisar, a gente vai adaptando o treino para especificamente aquela pessoa. Você falou do clube, para quem não sabe, a doutora Carolina, ela foi muitos anos médica da Seleção Brasileira de Judô, inclusive a Bia Souza, né? Parabéns aí, porque foi a Bia minha Souza, atleta, medalhista de ouro agora em Paris 2024, foi sua atleta. Foi muito no ciclo passado, muito. Na verdade, a equipe toda, né, que teve o bronze praticamente foi meus atletas no ciclo passado, então chorei muito essa Olimpíada, foi muito emocionante. Que lindo. E hoje ela é médica do esporte do Red Bull Bragantino, time de futebol, cuidando do time feminino. Além disso, ela é cronista, ela escreve artigos na Ativo e na revista O2 Corre. Isso. É isso? Exato. Perfeito. Tem uma frase no Endurance, no alto rendimento, que a gente fala que o sono é o doping do atleta. Qual a importância da hidratação e do sono? Eu normalmente falo para os meus pacientes que são pilares, né? Que a gente tem que ir construindo para a nossa performance. E eu coloco o descanso como um pilar essencial, né? Além da nutrição e do próprio treino. Porque quando a gente vai para uma base de recuperação, tem gente que fala de gelo, e massagem, e bota. Gente, se você não dormir bem, nada disso... Não que não funcione, mas funciona muito menos, né? Então, o sono ele é essencial para a nossa recuperação de treino e é o que faz, de fato, a nossa performance subir ao longo do tempo com os nossos treinos. E a hidratação, ela faz parte... Eu acabo colocando ela junto com a nutrição ali no meu pilar, quando eu falo de nutrição, mas... nosso corpo ele é feito de fórmulas químicas e muitas delas usam a água. Então, não só o quesito do endurance ter muita desidratação, provas muito longas que exigem muito do atleta, mas a importância da água para o nosso corpo funcionar, né? Então, se você pratica um esporte que você desidrata bastante, ela é ainda mais importante, porque senão você vai falhar em funções básicas do seu corpo, né? Então, eu diria que são dopings permitidos, digamos assim, né? Dormir bem e beber água de forma correta, que é um cálculo individual, inclusive, né? A quantidade de água de cada um, né? Então, tem gente que sua mais, menos, mais sal ou menos sal. Isso tudo também está dentro do escopo daquilo que a gente pode auxiliar ali na performance do atleta. Como chega nesse cálculo da água? Da água, a gente tem algumas estratégias, né? Para o endurance, a que a gente mais usa é pesar pré e pós-treino, né? Para a gente conseguir entender o quanto você perde de água naquele treino imediato. E aí a gente calcula quanto de água você precisa para recuperar especificamente do seu treino. Já o sódio, né, tem alguns PETs
Aqui no Brasil não é tão comum achar, mas lá fora o pessoal usa bastante para ver o quanto você especificamente perde de sódio e que poderia, né, precisar ou não. Então, tem atletas que precisam de mais água, menos água. Isso é individual, né? Se você vê no seu grupo, você percebe que tem gente que sua mais que o outro. Então, tudo isso é calculado, né? E a gente tem cálculos gerais, né, que vão por peso do atleta, claro, que são adaptados. Eu gosto de saber onde vai ser a prova, né? O tempo da prova, se vai estar seco, se não vai estar seco, a temperatura que também influencia naquilo que a gente pode auxiliar o atleta a uma prova mais específica. Quando está úmido, muda muito. Muito, né? Impressionante. Me diz uma coisa, você falou dos pilares, né? Uhum. Aqui a gente já acabou descobrindo que um dos pilares é o descanso, o outro é a nutrição. Quais são os outros pilares? O treino. Eu coloco esses três São como três? De sustentação ali, né? E depois eu vejo... Vamos lá, descanso, nutrição e treino. Colocaria como os 3 pilares mais importantes da performance de um atleta. E o que você ia falar? Desculpa. Eu te cortei? Não, você ia falar Não. Então, tá bom. Então tá bom. Treino, descanso e alimentação. Faz todo sentido. Eu acho que a gente procura focar muito nisso. Mas é difícil equilibrar os 3 ou comandar os 3, seguir os 3 com excelência. Uma coisa muito comum no seu consultório, obviamente, devem ser as lesões. Conta pra gente, qual que é o X da questão? Como é que faz para não se machucar? Eu acho que o grande X da questão é ter muito autoconsciência. Assim. Então, o atleta ele tem que procurar se conhecer. Então, o médico do esporte está ali para isso, nesse quesito de saúde, né? Se conhecer, pensar, você tem déficit de vitaminas, não tem... Mas ele tem que se conhecer muito para evitar exageros. Se eu penso em endurance, o que mais tem de lesão no meu consultório é a lesão de sobrecarga, né? Não é um esporte de contato. Quando eu vou para o judô e para o futebol, eu tenho muita lesão de contato, né? O endurance não, ele basicamente está ali no controle de carga. Então, a maioria do atleta, na verdade, erra no controle de carga. Muitas vezes erra porque é um atleta amador e esquece que o seu trabalho influencia no seu controle de carga. Então, você está numa semana de escritório super difícil, você vai ter que baixar seu treino. Não é a tendência das pessoas, né? Você está difícil, você fala, nossa, eu vou treinar pesado. Mas, idealmente, o seu corpo não está tão descansado quanto deveria. Então, é nesses errinhos que vem uma tendinopatia, e nessas coisinhas que a famosa canelite acaba aparecendo, a própria faceite, que é bem comum também. E a gente diz que são lesões evitáveis, né? Porque existem erros de biomecânica, mas a grande maioria são erros de carga mesmo. Então, volume. Exato. O volume ou a intensidade, né? Às vezes você colocou intensidade demais num treino que não era, e às vezes a gente se empolga, né? E isso tudo pode causar uma lesão que aí pode te atrapalhar. Então, eu acho que o X da questão é autoconsciência. Não é fácil. Mas falar, nossa, estou cansado, acho melhor eu treinar menos e ir se conhecendo devagarzinho. Autoconhecimento e um pouco de maturidade, né? Porque aquele amiguinho acelera no sábado no pedal, você fala, eu não vou ficar para trás, né? Ou na corrida, num treino de tiro, isso é muito comum. Hoje a gente tem bastante tecnologia para ajudar a gente, né? A gente não se empolgar, ou se a gente empolgar, a gente tentar controlar depois, que são, né, os relógios, acho que todo mundo usa. GPS, tudo o que a gente pode olhar e falar, ixi, hoje passei, então o próximo vou baixar, porque aí devagarzinho a gente consegue ir acertando. Sei que não é fácil, gente, eu também... Tem até medidor de sono, né, no relógio, no anel, para ver ideal... qual o perfil do sono que você teve na última noite, etc. Né? O Garmin, ele que é o relógio mais famoso aí, gente, ele até orienta, né, é tanto tempo de recuperação. Ele não é super preciso, assim como nenhuma ainda, mas é isso que eu tô falando. É uma base, né? Exato. É uma fonte de informação, né? É uma dica, quando ele fala, você passou ele marca até o REM, né? Exato. Quantas horas de REM, ou quantas horas de sono profundo ou sono leve. Exato, impressionante. E aquela sugestão que ele fala de estresse, de fadiga, é importante que a gente dê uma atençãozinha para ela, de fato. Me diz uma coisa, você falou de estresse e fadiga, né? Tem um monte de informações no alto rendimento. Hoje, com uma série de métricas, tem o Garmin, tem outras marcas, tem o Training Peaks, que é um aplicativo que você consegue ver ali
o seu esforço, a sua fadiga, ou a carga, o volume. Tem o limiar de lactato, tem o VO2. Nessas siglas todas, seleciona pra gente 2 ou 3 que a doutora julga super importantes, o que são. A gente nasce com o VO2 você consegue melhorar. Dá um panorama, por favor. Eu gosto muito do VO2 e dos limiares que você tem nesse mesmo teste, né? O VO2, a gente... O que é o VO2, para quem está ouvindo? O VO2 é a nossa capacidade de utilizar o oxigênio. Vamos colocar isso de uma maneira simples, né? O quanto o nosso corpo é eficiente para o ar que a gente respira chegar lá no músculo para a gente conseguir fazer o que a gente precisa. E ele pode ser treinado, né? Então, sim, né? A maioria das pessoas que são sedentárias, se começarem a treinar, vão melhorar seu VO2. O VO2 máximo, quando a gente fala, né? Existe, sim, um percentual genético, né? Então, tem esse quesito do atleta de altíssimo rendimento, né? Como a gente está tendo a Olimpíada agora. Existe, né? Realmente alguma predisposição genética para pessoas que têm o VO2 mais alto, até o tipo de fibra muscular que essa pessoa tem. Mas sim, né, em geral, né, todo mundo consegue melhorar o seu VO2. Mas, mesmo que você chegue no seu patamar mais alto de VO2 máximo, você consegue melhorar os seus limiares dentro do seu VO2, né? Então, você se condicionar, não necessariamente vai ser sempre só o VO2 máximo que vai estar aumentando, né? Você pode estar também nos seus outros limiares de compensação, os seus pontos máximos podem ficar cada vez em velocidades mais altas e não sempre o seu VO2 está subindo. Então, quando você pega, né, o resultado de uma ergospiro, que você tem o VO2 máximo, tem um limiar 1 e 2 que está escrito ali no laudo, ou que seu fisiologista ou seu médico está te falando, que eles também são muito, muito importantes, porque são suas zonas de competição, são suas zonas de treino. E elas podem melhorar mesmo com o VO2 máximo que não esteja aumentando mais. Então, E como é que melhora essas linhas? Treino. Basicamente, os 3 pilares que eu falei, né? Treinar bem, né? Treinar de forma inteligente, não é treinar mais, né? Descansar bem daquele treino que você fez e comer bem. Basicamente, é o que faz você melhorar sua performance. Não tem... Até tem remédio mágico, mas melhora até um ponto e também sua saúde acaba indo embora e longevidade vai caindo. Eu falo que eu entrei pro triatlon já tem 9 ou 10 anos e eu falo que esses 3 pilares foram o que mudou minha vida. Aprender a dormir bem, treinar bem e me alimentar bem. Né? É o que eu tento. Eu falo, faça isso 52 vezes, 52 semanas no ano, depois você repete que vai dar tudo certo. É isso. Me conta uma coisa, o VO2 de um atleta profissional, como é que é versus um VO2 de um atleta amador? Então, o VO2 de um atleta profissional, se a gente considera esse tipo de prova, pode chegar a 80, 75, né? Impressionante, né? Muito. É impressionante. Né? Pelos estudos, mas, assim, por isso que a gente fala muito desse quesito genético. E um atleta amador, sim, se for pro feminino, tem atletas amadores de 45, 50, boas atletas, né? No masculino, 65, né? Eu colocaria nessa faixa um atleta amador premium, tá? Tá bom. Mas, assim, é isso. Às vezes, não se apegar só ao seu valor de VO2 máximo, realmente. E porque eu gosto bastante de trabalhar com os limiares, assim. Às vezes o VO2 estaciona, o máximo estaciona, e você vê que a pessoa está melhorando o limiar. Então, na verdade, ela está ganhando condicionamento, né? Não é só quando o seu VO2 máximo aumenta, né? Então, todos esses parâmetros são muito, muito importantes. Claro, as suas zonas mudam, né? Então, às vezes, é que nem... Tem gente que... Porque acaba que os relógios, eles dão um VO2 máximo, né? Todo mundo fala, tá aumentando, mas é isso, não desanime, porque pode ser que suas zonas estejam cada vez mais otimizadas. Então, você tá melhorando, né? Não é... Doutora, você tem tanta experiência com tantos atletas diferentes, em tantas modalidades distintas. Conta pra gente um caso que deu orgulho, que o atleta evoluiu ou ganhou uma prova, que você possa compartilhar com a gente, que você acha que a medicina foi predominante ou relevante nesse assunto.
assim, sem querer falar, óbvio, né, da seleção de judô, depois de tudo que eles conseguiram lá, mas eu tenho uma atleta que mudou mesmo, assim, aquelas que aquecem o coração ali no consultório, né? Ela chegou para mim, ela muito desesperada, uma corredora, e ela queria fazer aquele desafio da Disney, que são as corridas seguidas, que né? É do Pateta, né? Exato. E ela queria fazer completo e tinha dado uma alteração no quadril dela e ela tinha ido em outros especialistas, mas não um médico do esporte, que falaram para ela que ela não conseguiria fazer, né? E ela chegou no meu consultório, assim, em prantos, falando, Destruída. você é minha última opção. E eu falei, não, calma, vamos fazer o exame, como é que você tá de dor? E a gente foi acompanhando passo a passo, assim, né? Claro, no Vita a gente tem ortopedistas de quadril que estavam ali me auxiliando, porque era um quadro de quadril mais complexo, e a gente foi indo de passo a passo, a gente adaptava o treino dela, assim, mês a mês, para que ela conseguisse fazer, porque era o sonho dela, e ela nunca tinha feito. E aí, quando ela me mandou foto, doutora, consegui, completei o desafio, fiz todas as provas, depois ela voltou, trouxe chocolate, mini e tudo mais. É muito prazeroso, mas é isso, né? O médico do esporte é uma especialidade que talvez a gente esteja mais disposto, às vezes, a ir com passo a passo, vamos tentar. É difícil, se você for num médico do esporte que te pediu para parar de cara, tem alguma coisa muito errado, porque a gente faz de tudo, né, para que o atleta consiga o que ele quer, mesmo que ele tenha alguma restrição. Então, é emocionante ver quando o paciente manda, doutora, ganhamos, claro. Aí a gente fica muito, muito feliz. Assim. Sensacional, maravilha. Doutora Carolina, muito, muito obrigado pela sua participação no Arquivo X, obrigado por compartilhar com a gente tantas informações técnicas e relevantes para os nossos ouvintes. Obrigada. Foi um prazer te ter Obrigada. aqui. Obrigado você pela sua audiência, pelo seu carinho e por estar com a gente em mais um episódio do Arquivo X. Valeu!